Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Boa noite, nação Faithful. Mais um podcast do Faithful Talk BR para vocês. Essa semana, num formato um pouquinho diferente, a gente vai trazer o recap da semana 8, o preview da semana 9, igual a gente está acostumado, mas a gente quer falar sobre as expectativas da temporada e falar também sobre o panorama, onde o 49ers se situa, o que a gente espera, sendo que agora a gente está basicamente na metade da temporada oficialmente. Hoje comigo a gente tem o Pedro. Fala galera, boa noite. Tem aquela música, né, do Vitória, que a gente pode aplicar pra gente, que é Chama o SAMU, chama o SAMU. E também com a gente essa noite o Glaucio. Gente, o que está acontecendo? E pessoal, a gente queria deixar um pedido para vocês que estão acompanhando a gente de seguir a gente tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Spotify, quanto no YouTube. E, se possível, compartilhar a palavra para que a gente possa crescer como podcast, a mídia que cobre o 49ers aqui no Brasil. Obrigadão. Apresentando agora, gente, o review do jogo da semana passada, 49ers contra Houston. Me fala aí, Pedro, o que você achou, o que você esperava para o jogo e se suas expectativas foram atendidas ou se você ficou decepcionado. Bom, eu acho que a casa de apostas já falava um pouco o que eu esperava do jogo também, né? Eu esperava uma diferença de um field goal. A casa de apostas também estavam. O Texans era 1,5 pontos favorito. Mas assim, eu achei o jogo bizarro. Nada funcionou do nosso lado e o time do Texans estava irreconhecível. Não parecia o time que jogou contra Seattle. Eu não sei se a gente pode aderir isso, né, a mérito de Seattle, demérito de Houston. Eu acho que, né, não sei nem se cabe a gente entrar nessa discussão, mas uma coisa que eu acho que dá para falar é que tem muito demérito do 49ers, né? A gente viu uma defesa que não funcionava, completamente apática. A gente vendo assim, acho que nitidamente a falta que faz para a gente um edge do calibre do Bolsa, mesmo a gente só tendo pressão de um lado, a gente pelo menos tinha pressão de um lado. E o tanto que assim a voz de capitão do Warner também às vezes inflamava o time e dava gás para aquela defesa. Então parece que assim aquele head collar, né, aquele shot collar da defesa que o Saleh tanto confiava, parece que faltou nesse jogo. E para você, Glaucio, o que você achou que faltou? O que te decepcionou mais? Ou o que te surpreendeu mais nessa partida? Cara, eu vou começar pontuando o seguinte: para mim, o mais decepcionante nem foi a defesa, tá? Eu acho que a defesa jogou como eu esperava que a defesa jogaria em outros momentos com essa quantidade de faltas que ela tem, sabe? 100 peças ali. O que me decepcionou muito foi a incapacidade de produção do nosso ataque. Porque o primeiro quarto e o segundo quarto foi papo de terra devastada. A gente não produziu nada. Nada do que foi chamado funcionou. A nossa OL foi destruída. E, sinceramente, eu olhava para o jogo assim e falava: Meu Deus, o que está acontecendo? Porque foi, assim, foi deprimente. Eu acho o seguinte, o Glaucio falou isso aí, nossa defesa, se a gente for pegar a quantidade de pontos que Houston colocou nos outros times, nossa defesa tá dentro, não tá tão discrepante não. Foram 19 pontos contra Seattle, 44 contra o Ravens, 26 contra
o Titans, 19 pontos contra o Bucks. Ele só fica mais abaixo contra o Jaguars e contra o Rams, que eles pontuaram 9 e 10 pontos. Mas a gente também tem que olhar que o Saleh fez o que deu. A gente já está com a defesa muito desfalcada. Sem o Ruf, então, fica muito mais difícil. É difícil julgar o Saleh, mas ele mandou muitos blitz porque não tava, sem blitz também não estava tendo pressão. E o Stroud conseguiu fazer o que ele quis, né? O QB de Houston conseguiu fazer o que ele quis. E só que o ataque decepcionou bastante, sabe? Era a defesa de Houston, ela é boa, não é uma defesa ruim, não. Mas a gente viu as oportunidades, só que nosso time não criava, não Pedro, aproveitava. desculpa, só para pontuar assim, ó, a gente tem na defesa de Houston, a gente tem um pass rush considerável, né? O Will Anderson são caras que chegam. A gente tem o nosso ex-jogador, o Alshair, né, de linebacker, que é um cara que conhece teoricamente conhece um pouco do funcionamento do nosso ataque, já que se enfrentavam muito em treinos e tudo mais. Então, assim, e tinha um quesinho a mais também, né, do jogo para ele, né? Ele tem aquele papo que ele queria renovar com o 49ers e não chegaram, né, num acordo. Cara, mas mesmo assim, eu acreditava que o nosso ataque produziria, porque a gente tem, vamos colocar aqui, eu ainda confio no Shanahan, mas eu acho que ele foi um pouco abaixo nesse jogo do que normalmente ele é, principalmente em questão de adaptação, porque o Demeco conhece, o Demeco era da casa, sabe armar uma defesa muito bem também, e tipo assim, eu achei que a gente teria alguma surpresa, sabe? Alguma coisa diferente, e passou o jogo inteiro e pra mim essa coisa não apareceu. E do Exatamente. lado da defesa, não foi só os jogadores que a gente já tinha perdido. A gente perdeu jogadores durante o jogo. Cara, é papo de absurdo, assim. A gente perdeu o The Winters, a gente perdeu o Jordan Elliott, por um breve período a gente perdeu o outro dele lá que me fugiu o nome agora. Alguém me recorda aí. Não lembro se foi o Kalaya Davis ou se foi o. Mas enfim, o cara Eu vou saiu ficar por devendo. por um tempo e ele voltou. O Jordan Elliott saiu e não voltou mais, e o The Winters também. Então, tipo assim, mesmo com peças já, né, de reposição, a gente ainda conseguiu perder mais. Então, enfim, assim, é tristeza. Por isso que eu até pedi para não ser o Rush essa semana, porque eu tô puto da vida. É, Tá? a minha, Resumindo. a minha grande dificuldade com esse jogo é porque sim, eu tinha uma expectativa. Por mais que no fundo eu achasse que ia ser um jogo difícil, eu tinha uma expectativa desse time de novo, dentro de um milagre, daquele step up e conseguir a vitória para continuar na briga, apesar dos pesares. E é o que o Pedro falou, eu concordo muito. E eu não gosto de passar pano para o Shanahan. Eu acho que ele de certa forma tem culpa nessa quantidade de lesão. Mas assim, o que eu vejo é uma falta de material humano para trabalho dentro do time do 49ers, tanto na defesa quanto no ataque. É, esse jogo ele não me deixou. O resultado em si, quando você olha o box score, ele não me assusta tanto no sentido, tipo assim, não é uma coisa impossível. A defesa, igual eu falei, a defesa acho que fez o que deu. E eu não colocaria, não tem um jogador, com exceção de um, que eu vou falar mais tarde, que eu acho que teve culpa nesse jogo. JJ, filho da puta! O spoiler já tá aí. Mas, assim, o Shanahan ele foi pro jogo, ele já sabia que era aquilo ali. Era o que ele tinha. E eu não tô esperando que o Mac Jones faça um jogo de Patrick Mahomes. Não é isso. Mas o Shanahan insistindo em coisas que não estavam rendendo e depois insistindo de novo. A quantidade de three and outs que a gente tomava. Sim. Antes do último drive do primeiro tempo, né, que a gente teve um touchdown, se eu não me engano, a gente teve menos de 60 jardas, ou algo perto de 60 jardas até lá. Gente, um tempo de futebol americano de 60 jardas é um passe. Pedro, a gente foi pontuar faltando 33 segundos pro intervalo. Exatamente. Então, assim, É um.
Meu antes desse Deus. drive nada entrou. E assim, o Shanahan, ele é o gênio ofensivo. Então você espera que 60 jardas em um tempo de jogo não é possível, não é viável. Só um outro ponto, só para vocês terem ideia. Posse de bola, né? A gente vê que o time que tá dominando, ele tem mais posse de bola. Nesse jogo, foram 41 minutos pro Texans e 18 pra gente. É mais que o dobro. Não, absurdo, absurdo. O stat no É, primeiro tempo era papo de, cara, de olhar assim e os olhos caírem da cara, porque. era, a gente chegava e questionava qual time, se eram realmente dois times de futebol americano profissionais, um contra o outro, e não um time amador Sim. contra um time profissional. E um Não, ponto assim, só que eu pontuar, Matheus, gostaria, rapidinho, claro, só rapidinho, ó. A primeira posse de bola dos caras, 9 minutos e 39 de posse. Nós, 3 and out, 1 e 44. Mais uma posse de bola dos caras para um field goal, 3 minutos e 40. Nós, 3 and out, 1 e 32. Um touchdown dos caras na terceira posse de bola, 5 minutos e 53. Nós, 1 e 40. Cara, como que joga? Tipo assim, Eu falei isso contra o jogo do Jaguars, eu falei especificamente contra o Trevor Lawrence, mas se o ataque dos caras não fosse tão ruim, e detalhe, os caras estavam com a situação deles era parecida com a nossa. Eles estavam com terceiro e quarto wide receiver, só o sim. QB que era titular. Mas Dois assim, calouros, né, basicamente, ali que fizeram as recepções. isso. E assim, se o ataque deles não fosse tão horrível, isso era jogo pra eles fazerem igual eles fizeram com o Ravens, de meter 40 pontos na gente. Porque a defesa também já tava com a língua pra fora, porque eles não saíam do jogo. o que eu Sim. vejo é que assim, quando a gente vai fazer uma análise de setores, a OL deles talvez seja tão ruim ou pior do que a nossa. Nas skill positions, na questão de wide receiver e tight end e running back, a gente ganha. Mas eles contavam com o quarterback titular dele e para mim aonde a gente tinha o maior gap nesse jogo era na defesa. E assim, se a gente colocar a DL deles contra a nossa DL, é É aquilo, é um isso, time é isso. profissional contra um time amador. Esse é o ponto. A gente tinha uma DL deficitária, que não gerava pressão nenhuma, o que obrigava o Salé a mandar muitas blitz, que também não estavam funcionando, né? Então, assim, o Stroud é um bom QB. A gente não pode dizer que não. Ele é um bom QB. E ele sabe ler. E ele tinha a noção. Ele foi, tipo, eles fizeram um treino bem encaixado para esse jogo contra a gente, O né? game plan deles foi bem acertado. Isso, é isso. Então, assim, eles viram as blitz, eles estavam entregando a bola onde precisava entregar, no momento certo, o ataque rodava, o jogo corrido deles entrou. Então, assim, a gente, sem forçar, é o que a gente falou no preview da semana passada. Se a gente não forçasse ele não ia né, espalhar farofa. Então, Sim. se a gente não pressionasse, não ia dar jogo, e foi o que aconteceu. Assim, para a gente concluir, para parar de chorar as nossas pitangas aqui, eu queria ver se cada um trazia um destaque positivo e um negativo em todos os setores. O que eu tiro de bom desse jogo é que assim, nós temos um quarterback reserva competente, embora até ele esteja machucado agora. E o que eu tiro de bom é que ainda bem que o Purdy não voltou, porque ele ia ser tipo massacrado atrás dessa OL. Agora, o que eu tiro de ruim, para mim, é o que vocês já levantaram. Parece que sempre que a gente precisa que um skill player assuma a posição de protagonista, já foi com o Ayuk, já foi com outros e agora é o Juan Jennings. Impressionante. O meu ponto negativo fica claro, que eu acho que é o Jawan Jennings. Eu acho que assim. E isso eu acho que a gente tem que tirar uma lição disso, principalmente o front office. Que não é porque o jogador teve uma temporada boa e quer fazer um holdout que justifica assinar e etc. Infelizmente, tem parte do negócio na liga e às vezes você tem que deixar um jogador ir embora. O Jawan Jennings é um jogador que ele é feito para ser um terceiro wide receiver. Você vê quando a gente precisa depositar confiança nele como o principal ali, ou mais experiente, ele não corresponde, né? Uma coisa eu acho que pertinente que você levantou e eu pensei aqui agora, fiz essa associação, quem mandava muito bem na liga nisso de fala, olha, identifiquei um cara que é um one hit wonder. Esse cara vai produzir uma temporada e nunca mais, vou mandar embora e tipo arrecadar tudo que eu posso em cima dele era o Belichick, né? E não só com one hit wonders, mas com jogadores que tinham assim uma capacidade incrível
para continuar produzindo, mas ele falava, cara, é melhor abrir mão desse jogador agora do que morrer abraçado com ele e depois não ter nada lá na frente. E exatamente, o que eu tiro de positivo desse time aí, desse jogo, é que assim, os calouros, principalmente na defesa, eles estão tendo espaço para jogar, né? É uma derrota, mas assim, no futuro a gente vai precisar desses jogadores, né? E eu acho que a gente tem potencial aí de bons jogadores que estão cometendo alguns erros bobos, erros de atraso na jogada ou erros de na hora de finalizar um tackle, mas se conseguirem refinar isso, e isso refina tendo tempo de jogo, podem ser jogadores que na frente a gente vai estar aí falando de jogadores titulares inquestionáveis. Uma coisa que você trouxe nos podcasts passados, Pedro, e eu acho que assim é relevante, é que a gente tem um jogador na secundária que é calouro, pouquíssimas, está tendo uma contagem de snaps agora, né, até pela necessidade, e que é uma oportunidade dele crescer e se ele melhorar, se ele melhorar para mim nesse aspecto que você já trouxe, que é o ser agressivo com relação à bola, ele tem tudo para ser um defensive backer excelente, porque você mesmo disse, ele acompanha muito bem a jogada, ele corre o campo inteiro, você sempre está nele, mas falta essa agressividade na bola. Então assim, a gente tem coisas boas, né, acontecendo na defesa, embora não o suficiente para ganhar o jogo. E você, Glaucio, o que você traz pra gente de positivo e negativo? Tá, primeiro, eu me nego a falar desse e os nossos ouvintes só ouviram um monte de pi nesse momento, mas eu me Jawan nego a falar Jennings. do Jawan James. Eu me nego a falar, me nego, não vou falar dele. Ponto negativo pra mim, a nossa OL, tá? Primeiro, eu não consegui entender algumas jogadas que o Shanahan chamou. Tem um lance que eu vi, eu tava dando uma analisada, e ele faz um pull com o center, com o Hennessy, pra marcar o Will Anderson. Tipo, não, Eu também. cara, não me entrou na cabeça o sentido daquilo ali. Eu não consegui entender. Óbvio, quem sou eu na fila do pão? Mas assim, eu não Mas no mínimo entendi. uma piada de mau gosto. Eu não consegui entender. E nem quem tava assistindo ali também, e teve. Algumas pessoas comentaram no Twitter, as pessoas não conseguiram entender também o motivo daquilo ali. Mas tudo bem. Tá? Às vezes o mais simples é o mais eficiente, né? Tá? Ele às vezes cria algumas situações e que dificulta para o jogador. A gente já não tem uma OL estável e boa o suficiente, né? E você colocar o jogador em determinadas situações talvez só piore isso. Né? O Williams, o Trent Williams não vem bem, apesar de achar que ele tinha melhorado um pouco do que ele apresentou no começo da temporada, esse jogo não foi um bom exemplo disso. No geral, o McVitz, coitado, sofreu na mão do Will Anderson e do outro pass rusher que me fugiu o nome agora. Daniel Hunter. Isso, então assim, horrível. A gente não conseguiu correr por isso também. Nada funcionou na nossa L, então ponto negativo para a nossa L. Ponto positivo. Eu vou entrar um pouquinho com o que o Pedro falou também sobre a questão da nossa defesa. Tá? São jogadores novos, que estão pegando experiência, que estão criando calo, e eu vou pontuar assim, mais especificamente a nossa parte da secundária com os nossos safeties. Foi um jogo consideravelmente acima de bom do Jerry Brown. Ele fez algumas jogadas bem interessantes. E eu acho que a competição que se criou com o Seagull, com o Pinnock, com o Stout. Corner. É o Seagull, Pinnock, o Jerry Brown e aí o Mustafa. São esses quatro. Essa competição em si me parece extremamente interessante para o desenvolvimento desses jogadores, tá? Eu vejo que a gente vai ter um futuro bom nessa parte aí. E esses jogadores aí que você falou, né? O Seagull e o Mustafa têm 23 anos. E o Jair Brown tem 25. O Pinnock tem 26. Então são jogadores assim que têm muito tempo de liga ainda. Sim. Então, é justamente isso. Eu acho que a gente tem uma defesa extremamente nova agora, principalmente com os jogadores que sobraram. Então, dá para se desenvolver
muito bem. Acho que a gente está bem colocado. A gente até falou internamente aí no grupo sobre algumas coisas. Eu acho que a gente está bem colocado. Eu acho que até para esse ano, se a gente almeja um wild card, alguma coisa assim, a gente tá um edge rusher de dessa defesa funcionar bem melhor. Ainda mais com a volta do Huff aí posteriormente. A gente tem agora, teve uma trade ontem aí. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas eu acho que a gente está bem colocado na defesa. Eu acho que o nosso ataque precisa clicar, é isso. E só para não deixar de destacar, a gente conseguiu nossa primeira interceptação. Só precisamos de 8 semanas para isso. Podemos terminar o ano com 2, então. Cara, Quando o pessoal faz a simulação de estatísticas que o McCaffrey pode bater recordes com mais de 1.200 jardas recebidas e corridas se ele continuar nessa pegada, a defesa pode terminar com 2 interceptações. Sim. Não, e ainda pega uma interceptação pra nada. Né? Que pode chegar a 2 interceptações e 10 sacks? É um bom número. O Lenoir mesmo, ele fala depois do jogo que ele nem se tocou de ver o tempo e tal, e a única coisa que ele via era a endzone para tentar pontuar pro time e tal. Mas desculpa, você é um jogador que tá há alguns anos na liga, você vai para jogadas finais ali do primeiro tempo e você não olha o relógio? Me lembrou um tanto quanto o Dak Prescott em você é burro. Desculpa, você é burro. A primeira coisa que você olha é o tempo. Só para trazer o nome aqui, o Glaucio tinha falado que a gente perdeu um DL durante o jogo, é o Sam Okuano. Isso. Acho que é assim que pronuncia. Isso, ele ficou algumas, acho que 1 ou 2 campanhas fora e depois ele voltou. Exatamente. Obrigado aí, Pedro. Gente, então acho que sobre o jogo da semana passada é isso. E agora a gente vai tentar fazer assim, nos situar, discutir com vocês torcedores e nação Faithful sobre aonde o 49ers está nessa temporada. O que a gente pode esperar desse resto de temporada, quais são as nossas expectativas, o que esperar do front office, mas antes disso a gente precisa de tirar um elefante branco da sala. Uma aberração que nunca antes na história desse país, na história dessa liga, se viu. Por que esse time é tão azarado? É azar mesmo? É um cemitério indígena debaixo do Lev Stadium? Ou alguém tem culpa nesse cartório? A gente está falando das lesões. E eu queria chamar o Glaucio e o Pedro para discutir isso agora. O que vocês acham? O que está acontecendo com o San Francisco 49ers? Vamos falar por partes aqui. Para quem não sabe, eu acho, eu não lembro se eu falei isso nos primeiros episódios, eu sou fisioterapeuta, concursado aqui no município vizinho, servidor público, e sou educador físico também de formação. Então tenho essas 2 formações. E eu tava falando com os rapazes aí, a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre o que pode estar acontecendo com esse time, né? Os torcedores falam muito sobre, né? A gente brinca muito nos grupos e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente vai ponto por ponto aqui para tentar ver o que acontece, tá? Primeiro ponto, existia uma brincadeira que o pessoal falava que o Trent Baalke adorava jogadores lesionados. Então, o draft é o primeiro ponto. Quando você drafta jogadores com histórico de lesão, isso pode contribuir? Sim. Primeiro ponto, sim, pode contribuir. Só que o 49ers, desses últimos anos, a gente tem uma lista aí, não é muito grande, cara. Desde 2017 para cá, tá? Era Shanahan. A gente tem o Reuben Foster, na época, né? Todo mundo falou sobre, né, o problema de lesão que ele tinha. Depois o Kentavious Street, o Marcel Harris, até o Bosa, o próprio Debo teve problemas. Mais para cá a gente tem o Jalen Hurd, né? Que foi um problema também aí durante algum tempo, perdendo jogos e tudo mais. O Javon Kinlaw, teve a questão do Trey Lance. E esse ano a gente tem só, dos últimos anos, o Curtis Rourke, que é o QB que tá com um problema aí que nem tá treinando, se não me engano. Então a gente não tem uma quantidade de jogadores consideráveis com histórico de lesão draftados. Com a essa gente red flag no draft, isso, né? com essa era do Shanahan aí.
tem nomes consideráveis, tá? Mas mesmo assim, eu não acho que seja o ponto. O que vocês dizem? Eu penso o seguinte, né? Vamos pegar o primeiro nome que você falou, que foi o Ruben Foster. Ele tinha problema de lesão, mas ele foi uma aposta, foi o primeiro ano. Eu até desconsidero um pouco esse draft, que o Shanahan ele estava no Super Bowl com os Falcons, então não teve tanto tempo. A red flag que o Ruben Foster trouxe para esse time foi que jogador com problemas extracampo, problemas de Comportamental, né? disciplina, exatamente. Isso. Esse front office depois dele aboliu isso. Então isso, o front office ele tomou essa lição para ele. Só que quando a gente pega, né, tem outros nomes, por exemplo, o Kentavious Street e o Marcel Harris, eles foram jogadores de final de draft e assim, Late rounds, isso. isso, eram jogadores que poderiam ser bons, mas tiveram lesão, foram pro Valia o draft risco, quando não. né, Pedro? Valia o risco. Mas a gente começa a falar de o Nick Bosa, Deebo Samuel, Jalen Hurd, Javon Kinlaw, Trey Lance, eles são caras que se draftam no topo do draft, sabe? E assim, o único que, vamos fazer, os dois ali que vingaram foi o Bosa e o Samuel, que conviveram e convivem com problemas de lesão, mas assim, Sim. realmente não dá para você falar que todas essas lesões que a gente tem é por causa do draft, né? Até o Nick Bosa tinha muita gente que já associava as lesões que ele poderia ter por causa do pai e do irmão. Então, assim, Sim. seria uma coisa de família, né? Mas, assim, tem lesões, mas infelizmente, igual tem a duas lesões que o Bosa teve, não foi de, ele é propenso à lesão, foi lesão que o cara virou o pé, virou o joelho de uma forma São que ninguém situações de aguenta. jogo, isso. Exatamente. Eu acho que a gente Parecido com a pode tirar falar. nesse ponto, desculpa, Matheus, eu acho que a gente pode tirar nesse ponto aqui, porque a gente tem muita coisa para falar sobre lesões aqui, tá? Então, assim, eu acho que a gente pode desconsiderar a questão questão do draft, principalmente na era Shanahan. Eu não acho que seja o ponto aqui, tá? Então, acho que a Certo. gente desconsidera isso aqui. O próximo passo, até para o Matheus falar um pouquinho, é staff médica e de treinamento. Quando você tem uma equipe que não atende às necessidades que o seu time tem, né, você dificulta, né, essa parte de lesões. Por quê? Quando você não diagnostica de maneira correta, quando você não prepara o seu jogador de maneira correta, a chance de houverem lesões é maior, né? E daí, assim, houve um ponto que a gente pode falar aqui, que foi a troca dessa staff médica e de treinamento em 2018, 2019 ali, tá? A gente teve 2 anos com lesões consideráveis, tá? Depois a gente até pode ranquear aqui para vocês, a gente ter uma noção um pouco melhor. E houve essa troca. Desde então a gente teve uma troca ou outra pontual, mas uma troca grande foi em 2018, 2019. Matheus, o que tu acha sobre isso? Assim? Você acha que tem alguma coisa nesse sentido ou que não seja o caso nesse ponto aqui? Então, você como um profissional que atua na área, o Pedro como marido de uma profissional que atua na área, talvez vão ter mais conhecimento, talvez não, com certeza vão ter mais conhecimento do que eu sobre isso, mas tem um ponto que eu gostaria de citar, que é com relação à filosofia de tratamento médico que a gente tem comparando aqui no Brasil e os Estados Unidos. Aqui o Gloss vai poder confirmar para a gente tem uma característica no tratamento médico, fisiológico, que visa muito a precaução, o evitar a lesão. Enquanto eu sinto que a filosofia nos Estados Unidos é algo mais reativo, algo mais vamos remediar e consertar o estrago feito. Então assim, o Brasil não é referência em muitas coisas, mas eu acredito que nessa parte de fisioterapia e É uma das melhores do mundo. Sim, porque inclusive, talvez até pela modalidade de estudo, nos Estados Unidos eu procurei saber para que você seja considerado fisioterapeuta, você tem que fazer a sua faculdade na área da saúde e depois fazer um doutorado, um mestrado ou um doutorado, é o que eles têm ali, né, na grade deles, eu não vou saber precisar, para ser considerado fisioterapeuta. Então, assim, é um processo mais demorado e muitas vezes subvalorizado pela filosofia do sistema de saúde deles. Porque eles não estão visando obviamente eles têm a reabilitação, mas eles não visam a prevenção. Então eu acredito que esse pode ser sim um dos problemas do nosso time. Essa filosofia, às vezes, de que, olha, vamos solucionar se o problema vier a aparecer.
E não igual a gente tem aqui no futebol brasileiro, exames que detectam alguns elementos destoantes no atleta e fala, cara, esse atleta ele não pode ir para o jogo, que ele está a qualquer momento de estourar. Eu não sei o quanto isso é Nesse usado na ponto, NFL. Matheus, eu já te adianto algumas coisas. A gente sabe que por toda a liga, o jogador joga machucado praticamente a temporada toda. Isso acontece, sabe? O cara, tô com uma pancada aqui, tomei uma paulistinha, sei lá, alguma nesse sentido. O cara joga machucado. E eu vou te falar por quê. Se na NFL, né, acontece isso. Cara, aqui no Brasil, nos campeonatos de futebol americano, se aqui acontece, imagina lá. O cara joga pelo dinheiro. Ele, né, não vamos ser aqui hipócritas de dizer que o cara não joga pelo dinheiro. Ele tem a paixão, tudo mais, né? Ele entende a paixão de torcedor, tudo mais. Mas o cara joga pelo dinheiro. É a vida dele. Se ele não fizer um contrato bom para ele, esse cara não vai, né? Ele precisa da grana. Então ele vai jogar machucado se for necessário. Entende? E o time também quer. O time, assim, pro time, o cara tem que render. É isso. Sabe? Então muitas vezes os caras vão ser forçados a jogar machucados. Tá? Eu falo isso porque, assim, ó, teve um paranaense que eu joguei aqui. Eu joguei com o campeonato inteiro com o dedão do pé quebrado. Primeiro lance aqui em Palotina, o cara me rodou, me sacou e eu quebrei o dedão do pé. Joguei o campeonato inteiro com o dedão quebrado. Faz parte. Bota ali em faixa e vai pro jogo. Pau, entendeu? Se aqui acontece, imagina lá. Tá? E Então. assim, principalmente com o nível de medicamento que eles têm à disposição lá, né? Que a gente Então. sabe esses shots Sim. que literalmente anestesia o cara a ponto de ele Sim. ser capaz de jogar com ossos quebrados e com lesões constatadas severas, né? Quem nunca jogou um campeonatinho com infiltração? Ah, não tem, cara. Não tem. Quem. Eu vou pegar um exemplo que não é do NFL, mas é da NBA. O caso do Klay Thompson, não sei se vocês vão lembrar, ele estava na final, o cara rompeu o ligamento do joelho, aí ele sai, volta, faz o tiro livre, aí o médico tem que tirar ele à força. Então, assim, o jogador também quer Sim. jogar. E É aí, depois que claro. foi É isso. constatado que ele tinha rompido o ligamento, o cara estava querendo jogar com o ligamento rompido, né? Sim. Mas assim, ó, para mim, tá? Como profissional, eu vou dizer o seguinte: eu acredito que tem uma parcela de culpa, mas ela não seja a principal, tá? Porque os médicos, infelizmente, a gente vê casos até de protocolo de concussão. A gente teve um caso do Dabol, quando o Dart sai lá, e eles colocam o Russell Wilson, ele vai lá dentro da Blue Tent tentar tipo, trazer o Dart de volta. E o cara tava literalmente testando ele para protocolo de concussão. Então acontece, os caras não querem saber, bicho. Às vezes passa por cima do médico, entendeu? O profissional É. da saúde ali, ele meio que fica à mercê, né, de toda uma questão ali da staff e dos coaches e tudo mais, né? Então, Sim, e trazendo o próximo ponto, Glaucio, e eu acho que ele entra muito de encontro com isso que você falou, né, o ponto que você trouxe para a gente sobre o aquecimento, eu acho que essa consciência da falta da prevenção, né, do atleta e da staff médica mesmo, entra nesse mérito de, pô, por que eu vou fazer um aquecimento, um alongamento, alguma coisa assim, sendo que eu não tenho uma cultura de preservação, né? Uma cultura de antevir ou me proteger de uma possível lesão. sim. Então, assim, ó, aconteceram duas coisas esse ano que me chamou a atenção, que eu trouxe aqui, tá? Houveram relatos no training camp, nos treinos em conjunto com o Denver Broncos e com os Raiders, de que o 49ers não alongava e aquecia o suficiente. Tá? Alguns torcedores viram, até o Brent Cohn fala, ele twitta sobre. E assim, existem vários tipos de alongamento, de aquecimento que são feitos dependendo, né, do objetivo. O que eu dei uma olhada, e até se tirou um pouquinho desse papo depois, é que o 49ers faz muito mais movimentos ativos, então são mais corridas, são movimentos de braço, movimentos de pernas, de quadril, é uma coisa mais de movimento do que alongamentos mais estáticos, tá? Então, assim,
Pode acontecer disso influenciar, principalmente o alongamento e o aquecimento? Pode, tá? Eu fiz o meu TCC, inclusive, da faculdade, foi sobre índice de lesões e aponta que aquecimento e alongamento, tanto antes quanto depois, é extremamente importante para evitar as lesões, tá? Mas aí eu vou linkar depois com uma outra coisa aqui, tá? Então, assim, pode ser. Isso pode ser um ponto que contribui sim, tá? O outro ponto, e eu queria que o Pedro trouxesse para a gente, porque foi uma bola que ele levantou enquanto a gente estava conversando em off, é sobre a intensidade e a cultura de treinamento que hoje o 49ers tem por conta do head coach dele. Sobre os treinos, cada coaching staff ela tem uma maneira de lidar, né? Tem coaching staff que tem um treino que alterna treinos, às vezes mais físicos, mais parecidos com o jogo, ou mais individuais, com cada tipo de posição, grupo de posição. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que o 49ers, diferente da liga, coisas que foram reportadas durante os anos, é que o 49ers tem um treino intenso. Né? Ano passado, o Hargrave, que era um cara que veio do Eagles que tinha acabado de ganhar um Super Bowl, né? Ele vem e ele fala que o tipo de treino do 49ers é muito diferente do treino dos Eagles. Ele era muito mais puxado. E assim, a gente teve um caso, que foi outro que eu comentei também, de um jogador, ele chamava Cassius Marsh, ele era um pass rusher, e ele estava com a gente. Kung Fu Kung Man. Fu. Esse, jogador de Magic, viciado em Magic, tudo que o cara falava era disso. Mas ele jogou com a gente por 2 ou 3 anos e aí ele foi pro Patriots do Bill Belichick. O Bill Belichick é conhecido como um cara muito chato, muito exigente. E ele saiu do Patriots, ele não ficou lá 2 semanas porque ele falou que ele não se adaptou, que tinha muita implicância e etc. E voltou para os 49ers. Então, assim, ele não falou nada do treino em específico, foi mais por causa de regrinhas que aconteciam lá no time dos Patriots. Mas, assim, um treino muito intenso, eu acredito que isso pode prejudicar a recuperação do atleta pós-jogo e pré-jogo, né? E outro detalhe que tem é que o 49ers é um time que tem mais dias de folga para veteranos do que o comum. E outra coisa o 49ers às vezes abre mão de um dia de treino para dar um dia de descanso. Isso aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Então o 49ers faziam treinos mais intensos e aí dava um dia de folga a mais. Então, assim... Eu vou trazer um ponto para você aqui, Pedro, para te ajudar com a questão dos treinos pesados, tá? Dando uma pesquisadinha, eu estava vendo vídeos e tudo mais. E esse ano o 49ers sempre lança na pré-temporada, eles sempre lançam aquelas minisséries para acompanhar o time durante a pré-temporada, tal. Esse ano, no primeiro episódio, no The Build, no minuto 5.6, se eu não me engano, tem um quote muito legal do Shanahan lá. Ele fala o seguinte: vocês sabem, abre aspas, vocês sabem que eu realmente acredito em 3 treinos seguidos. É a melhor forma de criar aquela resistência, de conseguir superar a dor e o cansaço para desenvolver essa casca, ou calos, como ele chama, né? E assim chegarmos onde queremos estar na temporada regular. Aí a gente pode discutir a fisiologia da coisa e tudo mais, mas você pegar treinos extremamente intensivos, como são os do 49ers, e você treinar 3 dias seguidos, para quem... Vamos trazer um pouquinho para nossa realidade. Para quem faz aí a academia um pouco mais pesado, cara, se você pegar a academia 3 dias, treinar todos os músculos de uma forma intensa, olha, a chance de você lesionar, eu diria que é grande. E assim, eu vou até trazer para um contexto da NFL mais diferente, para a gente ter uma ideia, que eu não tenho o dado certo sobre isso, mas isso é bem conhecido na liga, que todo time que joga no domingo e depois vai jogar na quinta-feira,
morre de medo de lesão. Perfeito. Porque é um tempo de descanso menor, porque Exato. geralmente o pessoal que joga no domingo vai voltar a treinar lá na quarta-feira, vai treinar quarta, quinta e sexta lá. Só que o time que joga no domingo e vai jogar na quinta, ele já vai treinar segunda ou terça e quarta logo antes do jogo. E assim, o índice de lesão nesses jogos de quinta-feira, uma vez passou que é um dos maiores. Então, assim, pouco Sim. descanso, a probabilidade de lesão avança. É o Então, que mais se aumenta. fala hoje para treinos no contexto geral, né, Pedro? Se você, o descanso é parte importante do teu treinamento. Então, se você não descansa a tua musculatura, a propensão para lesão é muito maior, tá? Então, você treinar, imagina, são 3 treinos seguidos, numa intensidade altíssima, né? Que a gente sabe que o ataque joga contra a defesa, a titular, então, tipo assim, é pegado a coisa, e a gente sabe que o calor da Califórnia e tudo mais já tem também um ponto aí a mais. Você colocar isso 3 dias seguidos, me parece ser, eu acho que, pesado demais, tá? Não vou querer assim, dizer que é isso que está acontecendo, mas eu colocaria um asterisco aí. E durante o jogo saiu aquele status lá do Shanahan, né, que desde 2017, que é a era Shanahan, o 49ers é o time que mais perdeu jogos, ou seja, jogadores por jogos na NFL. Então, Cara, assim, é absurdo. não é só uma questão vamos falar assim, acaso, não é só uma questão de sorte. A gente começa a ver um Sim, padrão. sim. e A por gente tem que último, diferenciar. Desculpa, Matheus, só pra. A gente tem que diferenciar o seguinte, tá? Existem lesões e lesões. Lesões como, por exemplo, do Fred Warner. Isso é azar, tá? Jogador no lugar errado na hora errada. É uma lesão que não, tipo assim, não é um treino que vai te evitar, não é um alongamento a mais, não é um descanso a mais. Isso aí é azar, puro e simples. E existem lesões, como foi, por exemplo, fugiu o nome do cara agora. Ruptura de ligamento, geralmente, né, Glaucio? Uma coisa que acontece bastante no nosso time, né? A Ela gente pode ter tem. dois também, ela pode ter a questão do azar, né? E Sim. pode ter também a questão de fraqueza muscular, você ter desgaste desgaste, físico. isso, né? Num contexto Pô, geral, que Uhum. podem ser ocasiões. Mas assim, então a gente tem que diferenciar só para deixar bem claro para quem está ouvindo. Você tem a questão do azar e você tem as lesões que são focadas em outras questões. que eu Só diria que para a a gente gente pode terminar, incluir os Matheus. estiramentos, né? Isso, isso. A gente pode, assim, ó, só para deixar, para a gente finalizar essa parte aqui, tem um estudo que foi levantado de 2017 a 2020 de lesões do 49ers, que 32 jogadores foram lesionados em ou um treino ou em sessão de musculação. De 2017 a 2020, 32 jogadores se lesionaram ou em treino ou em sessão de musculação. Cara, desculpa, assim, eu não tenho comparativo com outros times, mas pra mim, isso é um número absurdo. Absurdo. Pra se machucar em treino e em sessão de musculação, alguma coisa tem que estar sendo feita errada. Tá? Alguma coisa tem que estar sendo feita errada. Pra mim, a intensidade, com uma pitada de staff, tanto médica quanto de coaches, com um curto período de descanso, leva esse time a se lesionar tanto. Eu Pra mim acho é que a gente não isso. pode deixar de citar sobre as viagens, né, que afeta Justo, muito times que estão justo. nos mais extremos das costas, né, tanto na costa leste quanto na costa oeste. São times que viajam assim de maneira discrepante com relação aos times que estão mais centralizados nos Estados Unidos. É um país latitudinal, né, um país largo. Então, assim, os times que estão no oeste e no leste são os times que são mais penalizados com isso. Isso contribui com o descanso, Matheus.
Você Sim, viajar com certeza. por longas distâncias, você descansa muito menos. Né? Você não tem o conforto de estar numa cama, você tem muitas vezes um avião, tá um pouco mais apertado. Pro tamanho que é alguns atletas da NFL, é desconfortável viajar num avião. Com Né? certeza. Então, E, isso dificulta mesmo. e o outro ponto é assim, a gente sabe o tanto que é rentável a NFL, e a NFL está sempre tentando aumentar o número de jogos. A gente recentemente teve um aumento de um jogo na temporada regular, com a diminuição de um jogo da pré-temporada, né? Mas a gente sabe que na pré-temporada são baixíssimos os snaps dos jogadores titulares. E o 49ers é um time que vem passando desde a era Shanahan por muitos anos de playoffs. Então, assim, aumenta A também a quantidade de jogos. quantidade de jogos que a gente Uhum. tem no ano. A gente acaba jogando, nos últimos anos de Shanahan, a gente teve 2 vezes jogando até fevereiro, né? E outras vezes jogando até o último jogo antes do Super Bowl, que foi chegando no NFC Championship Game. Então, assim, são pontos que dá pra gente levantar e E, questionar. e já vou te dizer, ó, já pontuando, a gente chega em 2019, né, no Super Bowl, e no ano seguinte a gente tem a pior colocação com questão de lesões. Em 2023 É, a gente chega no Super Bowl e o ano passado a gente tem a pior posição considerada de lesões. e o resultado é que quando a gente tem um pouco de distância do bottom 10, a gente faz uma campanha incrível nos playoffs. Perfeito, é isso. Tem um ranking na NFL que é um ranking de games, jogos ajustados, jogos perdidos ajustados, que considera os jogadores que cada time perdeu por lesão. E isso considera se o jogador é titular ou se ele é reserva, né? E se a gente adaptar isso aí para ver a posição dos 49ers desde 2017, né, 2017 a 2024, o 49ers foi em 2017 o nono time com mais lesões, depois o quinto time com mais lesões, depois o quarto time com mais lesões, depois o primeiro time com mais lesões, depois o segundo time com mais lesões, o sétimo time com mais lesões, o 27º e o primeiro time com mais lesões. Então, assim, tirando 2023, que foi um milagre fora da curva, né, que a gente ficou longe, todos os outros anos nós somos top 10 da liga em lesão. É. E se eu tivesse dinheiro, eu colocava todo o meu dinheiro de que a gente vai ser top 1 lesão esse ano de novo. Eu não sei porque tem dois times que estão bem quebradinhos também, mas a gente vai ficar top 5, eu tenho certeza absoluta. E assim, eu quero, já que eu passei o pano pro Shanahan no jogo passado, eu quero levantar algo aqui que talvez eu vou ser aclamado por algumas pessoas que gostam de criticarem o Shanahan. Somando tudo isso que a gente falou, eu quero associar a teimosia do Shanahan, porque assim, a gente sabe que é um treinador muito competente, mas também sistemático ao extremo e teimoso. Então, assim, até onde que essa staff médica, que a gente sabe que, pelo como a gente falou mais cedo, não tem um perfil de prevenção, tem mais um perfil que busca remediar a situação quando ela já está agravada. O quanto essa staff médica tem autonomia para chegar nesse head coach, que, igual o Glaucio falou, acredita numa sessão de treinamento de 3 turnos para calejar o jogador. Quanto de autonomia essa staff médica, ou até mesmo o jogador que quer mostrar serviço, tem para chegar no Shanahan e falar, cara, não dá, mano, eu vou estourar. Então, assim, quanto existe de negligência do nosso head coach nisso aí? Porque talvez esse relatório chegue na mão dele e talvez falte um front office também que vire e fale assim, Shanahan, não dá, cara. Você vai estourar todo mundo. Falta um pulso ali, talvez, para puxar a rédea desse treinador que é conhecido como um grande moedor de carne. E eu quero só trazer as duas últimas coisas para a gente finalizar, que a gente até falou demais sobre isso. Eu vi uma teoria da conspiração no Twitter muito boa, que dizia que ondas eletromagnéticas, né? A gente tem esse problema aí que o pessoal fala que as ondas eletromagnéticas elas podem influenciar na saúde das pessoas e tudo mais. E tem um campo próximo ao campo do 49ers, ali a Olivais, tem uma subestação da companhia elétrica lá, se eu não me engano, e as pessoas falando que isso poderia influenciar na saúde dos nossos jogadores. Eu prefiro a teoria do cemitério indígena.
Foi muito bom. Eu ri que nem um idiota. Muito bom, cara. Então, assim, só pra gente finalizar, tá? Eu acho que é uma mistura de coisas. Infelizmente, a cultura que a gente coloca no time, ela cobra o seu preço, né? E ela vem cobrando há alguns anos mais do que deveria, né? Então, infelizmente, ou a gente tenta adaptar um pouco, ou eu acho difícil a gente ter um time extremamente competitivo durante a temporada se a gente não tiver muita sorte dos jogadores não se lesionarem. E fato é que assim, chegou num ponto que, por mais que a gente não chegue a uma conclusão, essa especulação ela já não pode mais ser ignorada, porque ela está começando a incomodar não só os torcedores, mas já virou um ponto de debate até dentro da imprensa e assim, Sim, analistas mesmos. sim. É algo que o front office os nossos coaches vão ter que olhar com mais carinho para as próximas temporadas. É isso. E assim, agora que o elefante branco, né? Ou talvez não o elefante branco, mas a nossa desculpa foi tirada do centro da sala, desculpa pelas derrotas que a gente acumulou até aqui, nesse calendário mais fácil da NFL, que é o calendário do 49ers, eu queria trazer para vocês uma pergunta. E se o Pedro puder começar para a gente, eu queria que ele falasse qual que é a expectativa dele para o 49ers agora, chegando na semana 9, né, na metade da temporada 25-26, sabendo que hoje o score do 49ers não é um score ruim, principalmente pensando na, no que aconteceu durante a temporada, né, do número de jogadores que nós perdemos peças importantes. Mas hoje o 49ers ele é o terceiro da divisão, ele só está na frente do Cardinals, né? Antes a gente estava disputando, no confronto contra o Bucks, a gente podia dizer que a gente estava disputando seed 1. Hoje a gente não está indo nem para o wild card com o nosso score. E eu queria saber de você, Pedro, o que, que você tem de perspectiva para os 49ers? Se você acha que essa temporada já foi pro brejo ou se ainda existe uma esperança? Olha, hoje a gente tá pegando a última vaga de wildcard, na verdade. A última vaga é a nossa, a gente está disputando, a gente está com um pouco de sorte em relação aos outros times também. Não tão bem colocados, times que na teoria são bons, por exemplo, como o Cowboys, mas eles estão com score negativo e tal. Mas assim, o 49ers para mim hoje é o seguinte, a gente precisa depender de alguns milagres. Os milagres que a gente depende é, primeiro, o ataque voltar às peças principais, se der Ayuk, Pearsall, Purdy, Kittle ficar 100%, e o ataque vai ter que carregar o piano. E outra coisa, né? A gente teve uma troca ontem. Vou deixar para o Glaucio comentar um pouquinho mais, mas a gente pegou um pass rusher do Patriots. A gente precisa também que o Huff ele volte, porque a defesa, por mais que não vai ser o principal fator desse time, a gente precisa que ela contribua. A trade deadline está aí, né? Acaba terça-feira o prazo para trade. Tem gente até É dia 4 de vinculando aí talvez novembro. o Jawan Jennings para uma troca, mas acho que isso não vai acontecer. Mas o fato é esse, eu acho que a gente não é um time para brigar por seed 1 ou pela cabeça da divisão. Seattle e Rams estão muito bem colocados, mas a gente precisa depender ou acreditar que o ataque vai conseguir levar a gente para os playoffs e aí, se for o caso, mais para frente. Mas assim, só para antes de ter ainda a sua resposta em algo, na verdade, ser mais preciso na minha pergunta situando o 49ers dentro da sua expectativa, a gente consegue saber o que é adequado ou não para o 49ers fazer, o front office do 49ers fazer com relação à temporada. Porque se for uma temporada perdida ou uma temporada que você vai disputar apenas um wild card e você acha que você não é um contender a chegar no Super Bowl,
abrir mão de, às vezes, uma first round, uma second round para ir atrás de um pass rusher do Bengals que está praticamente leiloando, né? O Henderson. Vale a pena ou não vale? Então, assim, aonde o 49ers está, vale a pena fazer um move se o 49ers estiver bem cotado para esses playoffs? Ou você acha que é uma temporada onde a gente tem que ver, torcer para chegar longe, mas até onde a gente chegar é lucro, e focar numa temporada, talvez, numa recuperação desses jogadores, ou uma montagem de elenco para 2026, junto com talvez sei lá, uma reabertura de janela de Super Bowl, ou essa janela ainda está aberta para a gente? Eu sei que foram muitas perguntas, mas acho que você conseguiu entender. Eu acho que não vale a pena para os 49ers hoje investir um capital grande de draft em alguém. O Trey Hendrickson do Bengals, né? Provavelmente vai ter gente se matando por ele aí na segunda ou na terça, bem no prazo final. O Bengals deve estar esperando uma maior proposta. Eu não acho porque, assim, tudo vai depender se o ataque vai ser possível de carregar o time. Né? Então, e a gente não sabe como que esses jogadores vão voltar, quando vão voltar, ou se vão voltar. Só que assim, nos playoffs é outro jogo. Então, assim, a gente já fez um move aí pelo jogador dos Patriots, que é um jogador que é promissor, mas estava tendo alguns problemas lá. Então eu acho que esse é o tipo de aposta mesmo que deveria ter sido feita. Eu não colocaria mais capital de draft. Eu acho que pode ser que chegando nos playoffs, pegando uma vaga, o time é, entre aí nos trilhos e consiga fazer algum barulho. Acho que a gente tem capacidade para isso, mesmo com a defesa mais fraca, mas eu acho que agora é esperar o que tem voltar. E para você, Glaucio, assim, eu tô bem alinhado com o Pedro, já dando a minha opinião, né? Eu acredito que não vale a pena um investimento mais pesado de capital de draft de futuro de elenco para essa temporada, visto a quantidade de lesão que a gente está sendo assolado. E eu até diria que se a gente tivesse perdido só o Bolsa ali, a gente ainda tivesse o Warner, era mais do que essencial a gente ir atrás de um pass rusher e apostar que esse ano ainda dava para ser. E aproveitar alguns elementos que a gente tem forte ainda no 49ers. Mas, visto a situação que a gente se encontra, tanto de score, mesmo a gente tendo 3 vitórias dentro da divisão, onde a gente está numa situação complicada com relação ao posicionamento dentro da conferência, né? Embora se a gente, vamos supor, ganhe um jogo e Seattle e os Rams percam, a gente volta a ser primeiro da divisão. Eu fico com o Pedro nessa. Eu acho que não vale a pena forçar um move, torcer para ir o mais longe possível, porque ainda assim é um time qualificado, e comemorar, porque acaba que o que o torcedor mais quer é ver o time chegar longe. Mas eu acho que a gente tem que aceitar a realidade de que essas lesões machucaram demais o nosso elenco e que tá faltando material humano. Fala pra gente, Glaucio, o que você acha? Tá, vamos por partes. Seguinte. Primeiro, a gente ainda está bem colocado dentro da divisão porque temos 3 jogos e 3 vitórias. Então, se a gente fizer tipo assim, a nossa parte dentro de casa, vamos dizer assim, a gente consegue classificar. Tá? Então, a gente está bem colocado nesse ponto ainda. A gente depende só da gente, por enquanto. Né? Para se posicionar melhor aí para um possível playoff, eu acho que ainda está muito aberto os jogos, porque ainda está muito embolado as posições ali. Não existe nenhum time extremamente consistente nesse momento, né, na NFC. Então, as coisas estão muito abertas ainda. Eu acho que foi um jogo que foi tudo bem perder, apesar de não que a gente nunca quer perder, né? Mas foi tudo bem perder nesse momento. E a gente vai enfrentar agora o Giants, né? Nessa próxima semana, que a gente teve uma lesão do escativo feia lá. E eles vêm numa dificuldade de se encontrar. Então, se a gente ganha, e que é bem possível a gente ganhar, não vou falar sobre isso, que a gente ainda vai fazer o preview,
mas a gente se coloca numa posição legal. E a gente tem, depois dessa próxima semana, que eu acredito que serão a semana de voltas extremamente importantes. Do Purge, Persol, talvez até do Ayuk. Então, se a gente passar por essa semana ainda ali no bolo, a gente está bem. Tá? Sobre isso de colocação é isso. E eu vou falar um pouquinho sobre agora a questão de peças e do que esperar para essas próximas semanas e para o resto da temporada. A gente teve a volta do Clarence Farrell, né, um DL, pass rush ali, que já esteve no 49ers né, em outros anos. É um cara para depth, né, para ter ali mais um corpo para fazer a rotação do time. E a gente teve a trade com o Patriots, né? A gente pegou um segundo round do draft de 2023, o Keion White. Ele é um cara que joga mais por dentro da linha. É um pass rusher também, ele pode alinhar por fora, mas a especialidade dele, vamos dizer assim, é atacar o quarterback por dentro da linha, principalmente atacando o center e os guards. Né? Ele teve um primeiro ano ok, e o ano passado dele foi o principal ano dele. Ele jogou extremamente bem, assim, botando números. E houve a mudança do Patriots lá, que agora tá o Vrabel, né? A gente houve uma mudança de cultura, de estrutura, e ele deixou de ser aproveitado lá no time. Houve-se assim, os torcedores e outras coisas assim, as pessoas falavam, aí, principalmente torcedores dos Patriots, falam que tinham boas expectativas nesse cara. E eu acho, eu tava falando ontem no grupo, a gente conversando, eu acho que ele vem para contribuir. É um cara extremamente novo, é um cara que, na mão do Chris Kokurek, na mão do Saleh, eu acho que ele tem um teto alto que pode entregar bons números pra gente, tá? E já usando essa trade, eu acho que se acontecer alguma coisa ainda nessa free agency, vai ser nesse sentido. Um jogador jovem que custa muito pouco para o Fornés, que no caso do Keion White foi uma troca de picks, swap pick. um sexto por um sétimo. E eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa extremamente barata, com um jogador novo que tenha agregado no futuro do 49ers. Então eu não acredito, sinceramente, que tipo, Trey Henderson não vai ser. Não acredito. Eu acreditava muito no Chubb, tá? Então acho que para mim tem dois nomes aí que a gente pode ficar de olho. É o Jalen Phillips, do Dolphins, e o Jermaine Johnson, do Jets. Que talvez possam agregar nesse sentido para o 49ers. Tá? Eu não acho que a gente vai fazer uma loucura, entregar algum first round, um second round aí num jogador mas assim, com mais nome. Eu acho que a gente não vai fazer nada, uma splash trade aí, não acho que a gente vai fazer não, tá? A gente tem a volta do Huff aí, esperamos aí que o mais breve possível, e eu acho que a gente vai atacar com o que a gente tem. Essa é a minha opinião. Sim, eu acho que assim, acabou que nós três estamos bem aliados, né? A gente não espera um move, inclusive eu acho que a gente teme por um move parecido com o que foi com o Trey Lance, né? A gente não espera uma aposta desse front office para que não prejudique também o futuro da franquia, né? E agora, partindo para o que a gente já estava acostumado a fazer nas outras temporadas, talvez com um pouquinho mais de otimismo ou pessimismo, dependendo de como você estiver vendo o podcast até aqui, o preview do jogo contra os Giants. O que você tem para trazer para a gente, Pedro? Eu não vou nem me alongar muito falando dos Giants, não, porque basicamente o Giants é um time horrível. E assim, por mais que a gente não tá no melhor momento, não tem desculpa para perder para o Giants. A gente não é super favorito nas casas de apostas, né? A gente sempre traz isso. A gente é favorito por 2,5 pontos. E considerando que o Giants é o mandante do jogo, isso aí ainda tem um peso, né? Mas assim,
não tem desculpa para não ganhar do Giants. A única consideração que eu quero deixar aqui é: esse campo do Giants é maldito para lesão. Então, assim, a minha expectativa é ganhar, tem que ganhar e não morrer mais ninguém do time. E você, Glaucio, o que você tem para falar sobre esse jogo, suas expectativas? Eu tinha pontuado exatamente aqui já para falar sobre o gramado, que é um gramado que é maldito. Então se a gente conseguir sair ileso, sem nenhuma lesão ali, já para mim é uma vitória. E só para assim direcionar, para mim esse jogo se parece muito com o jogo contra o Texans, que a defesa deles é uma defesa ok. Eles têm um pass rush considerável, o Brian Burns, tem o Thibodeau, tem nomes ali que podem fazer diferença. E para mim a grande diferença desse jogo é que eles não têm o Stroud. Jackson Dart é um calouro, é um cara que vinha jogando relativamente bem, ele tinha uma conexão legal com o Scatibo ali, ele perdeu os jogadores do ataque, né, os recebedores. Se eu não me engano, eu acho que o principal recebedor deles lá é o Rondale Robson agora, se eu não me engano, é um calouro também, segundanista, alguma coisa assim. Então, eu acho que a grande diferença para mim é o quarterback. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de chances aqui. A gente não necessariamente tem que pressionar como a gente tinha que pressionar com o Stroud, tá? Acho que para mim é isso. O André costuma trazer pra gente, né, os dados gerais. O Giants é o 22º em DVOA, enquanto o 49ers é o 19º. Então, assim, a gente tá na frente nisso. O nosso ataque em EPA por play é o 19º, enquanto o deles é o 16º. A defesa nossa é a 20ª, mas a deles é a 28ª. E assim, a gente tem uma vantagem na questão da defesa, principalmente no que se diz respeito ao jogo corrido. A nossa defesa é a 8ª, enquanto a deles é a 32ª. Ou seja, é um jogo que a gente tem uma oportunidade para o Shanahan explorar uma corrida. Embora o nosso ataque corrido não esteja bem nessa temporada, tão bem quanto a gente gostaria, ainda assim é um ataque melhor. Agora a gente perde no quesito defesa no passe. A nossa defesa é pior, mas o nosso jogo passado é melhor. Eu queria ver com vocês agora então as apostas de vocês para esse jogo. Placar, 49ers ganha ou perde. Antes disso, eu queria eu queria perguntar para vocês o que você acha que vão ser as keys para vitórias, ou seja, o que são os pontos que a gente tem que se apegar para ganhar esse jogo. E sobre keys para vitória, você falou sobre se agarrar em alguma situação. Eu acho que o torcedor do 49ers tem que se agarrar sim a, a qualquer fé que você tenha e rezar muito, porque a gente precisa de uma ajuda divina aí. Não para esse jogo especificamente, mas para parar de se machucar. O meu medo, Glaucio, sendo muito sincero, é com relação ao número de toques da bola do McCaffrey. A gente falou mais cedo que se ele continuar nessa pegada, ele chega a mais de 1.000 jardas em passes e em corridas, mas com esse workload que ele está tendo, que o Shanahan está colocando nele, e nesse gramado é uma preocupação que me acende um alerta, sabe? Sim. Eu sei, igual a defesa do Giants é fraca contra a corrida, mas eu espero que assim que ele distribua melhor, porque o CMC está sendo o nosso escape no jogo aéreo e no jogo corrido, então que ele possa utilizar, que volte a utilizar o Bourne, que ele sumiu um pouco no jogo de Houston, né? E ele e ele comece a utilizar mais o Robinson Eu no ia jogo falar corrido agora, também. você vai mandar o Unleash Brian Robson. Exatamente. Por favor, Shanahan, volte com seu comitê de running backs igual você tinha nos Falcons. Eu sei que o CMC é muito diferente, mas se a gente perde ele, aí Não, é fechar a acabou casinha. Fecha a casinha e vamos e embora. vamos pro ano que vem. Perde todas as partidas de WO e É vida que segue. isso. E você, Pedro, o que você acha que são as chaves de vitória desse jogo? Cara, pra mim as chaves de vitória vai ser jogo corrido. Eu acho que tem que explorar bastante isso mesmo. E eu ia falar justamente dessa questão: tomar cuidado com o gramado, preservar o McCaffrey o tanto que der, fazer corrida com mais running backs.
E acho que do lado da defesa também é apavorar o calouro. Então acho que o mesmo plano de jogo não funcionou contra Houston tão bem, mas acho que funcionaria. A gente não tem um pass rush eficiente com 4. Então blitz, blitz, blitz. Eu acho que é isso que o Saleh vai tentar fazer. E forçar o erro do quarterback. Então, assim, eu, sendo bem sincero, é um dos jogos que eu não estou muito preocupado. Eu estava mais preocupado com Houston. Já adiantando aqui meu placar, eu acho que fica algo como 26-13 para o 49ers. E você, Glaucio? Keion White e Michael Williams. Anotem esses nomes para esse jogo. 49ers ganha 18-10. Cara, eu tô assim mais próximo do placar do Glaucio do que do Pedro, e eu assim, eu acredito num 16-10, velho. Eu acho que o nosso ataque ainda não vai clicar, mas eu acho que a defesa vai entregar diferente do que foi no jogo de Houston. Eu acho que assim, eu acredito que a falta que a defesa teve de material humano em Houston foi comprometedora. E eu acho que essa peça nova que chegou pode dar um gás ali para a nossa defesa. E eu acho que assim, pelo menos o Saleh teve uma semana para pensar em como que eu posso botar sangue novo nessa defesa, né? Porque o que foi ali no jogo em Houston, no Energize Stadium, não foi legal. E antes da gente finalizar, eu queria ver com vocês que jogos que vocês indicam para a gente assistir nessa semana 9 que está iniciando amanhã. Então, acho que o jogo que eu prestaria atenção, ele pode parecer que não é tão grande coisa, mas é Lions e Vikings. O Vikings não tá tão mal, ele ainda está na briga pelos playoffs, e essa divisão aí, a NFC Norte, ela tá muito bagunçada, né? Então é um clássico de divisão, e se o Lions ganha, pode ser que assuma, se o Vikings ganha, pode ser que passe o Bears, então acho que é um ótimo jogo aí para prestar atenção. E aí, Glaucio, que jogo que você destaca para a gente para essa semana de NFL, semana 9? Cara, eu vou de Seattle e Washington. Apesar dos desfalques do Commanders, é um jogo contra o nosso rival, divisão. É no prime time. Eu acho que pode ser um jogo interessante aí de acompanhar. Eu vou indicar o jogo que para mim era para ser prime time, ou na segunda ou no domingo, que é o senhor Patrick Mahomes, pai do 49ers e pai do Josh Allen, enfrentando o Josh Allen lá em Buffalo. Acho que tem tudo para ser um bom jogo, né? Como na maioria das vezes é. E eu acho que, principalmente por ser um jogo em horário separado, né? Vai ser aquele American Game of the Week, só vai ter ele começando nesse horário. É um jogo que eu acho que vale muito a pena a gente assistir. Sim. O que você tem para falar para nossa torcida? Despede deles e manda um salve. Valeu, galera. Por hoje é isso e vamos junto. É isso aí, galera. Valeu. Go Niners. Gente, por hoje foi isso. Eu agradeço demais a audiência de vocês. O formato ficou um pouquinho diferente. A gente tentou elucidar o que a gente acha que está acontecendo com o 49ers, as nossas expectativas para o time. Coloca aí se você concorda ou não com a gente, responde a gente no Twitter, interage com a gente. Muito obrigado e Go Niners!